Olá, caro ouvintes da Rádio Barreirinha. Como é bom estar aqui com vocês. Hoje, é claro, temos o nosso programa Conexão Global, trazendo as novidades, atualizações daquilo que acontece aqui no Brasil e aí em Portugal. Já vou começando pedindo para vocês anotarem aí nosso WhatsApp, mande suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões. O mais importante é a gente estar conectado nesse programa ao vivo que a gente faz todas as segundas e quartas-feiras. Somos da Cooperativa Conexão Novo Mundo e estamos na Rádio Barreirinha. Você já viu a nova programação da Rádio Barreirinha? Entre, comentem e veja como é importante você estar por dentro de tudo que a gente faz aqui de novidades. Cada música nova que está sendo tocada, participe com a gente, veja a nossa programação e estamos aqui, esperando por vocês. Hoje estamos falando do Brasil, porque esse programa vocês já sabem que ocorre aqui no Brasil. Nós trazemos um cooperado que tem um tema, além de ser muito atual, é um tema necessário. Eu chamo para vocês aqui ao nosso palco da Rádio Barreirinha, o nosso palestrante, meu amigo, Rogério Ribeiro Celino. Seja bem-vindo. Olá, muito bom dia para você que está nos assistindo e ouvindo pela Rádio Barreirinha. Agradeço a Zuleika Tani pelo convite, pela oportunidade de discutir um tema tão atual, tão pungente em nossa sociedade e trazer aí o que nós encontramos por trás das emoções. Ou seja, nós vamos falar hoje sobre o aumento, Zuleika, da violência doméstica e da violência contra a mulher. Isto é uma situação que tem atingido não só o Brasil, mas vários países, ou seja, todos nós somos atingidos de uma forma ou de outra. Portugal também teve um aumento, embora bem menor em relação ao Brasil, mas nós estamos observando, tanto no Brasil quanto na Europa, e principalmente em Portugal, um aumento desta violência contra a mulher e a violência doméstica. E aí, qual é o objetivo hoje? Trazer um paralelo entre as duas formas com que os países, a forma com que o Brasil combate a violência doméstica, a forma com que Portugal combate a violência doméstica, mas principalmente trazer um ponto de vista que muitas vezes a lei fria não olha, não observa, que é, Zuleika, justamente a emoção que traz, a emoção que está por trás do agressor, a emoção que está por trás da vítima que sofre a violência doméstica, né? Parafraseando aqui Paulo Freire, um pouco daquela política daquela obra que ele tem chamada Política do Opressor e do Oprimido, né? Ou seja, o opressor ele tem também os seus motivos emocionais para ser opressor, porque outrora ele foi oprimido, né? Então, o que faz esta eclosão, essa explosão de sentimentos incontroláveis que chega a esse extremo da violência doméstica, que chega a esse extremo da violência contra a mulher? Então, é isso que nós queremos abordar no programa de hoje, né? Perceberam, gente, da importância que a gente está comentando? Eu falei que a gente sempre traz coisas atualizadas. Mande sua mensagem, faça seu questionamento. O nosso WhatsApp está aqui à disposição de vocês. Mais 55 11 9 4566 3319. Faça suas perguntas, acompanhe o nosso programa e nós temos aqui o Rogério pronto para poder responder qualquer dúvida, qualquer comentário. Participe. Vamos lá. Vamos lá, Rogério, vamos iniciar então, esse nosso caminho. Quando nós falamos aqui em violência doméstica, em violência contra a mulher, nós estamos falando de direitos humanos, né? Porque quando nós encontramos essa violência,
quando é notificado, porque em muitos casos sequer chegam ao conhecimento das autoridades, né? Muitas vezes acontece e fica entre quatro paredes. Isto né, não é transportado, não é comunicado às autoridades. Mas dos casos notificados e quando se tem a comunicação, quando se tem o conhecimento disso, nós temos a violação dos direitos humanos. E é uma das formas mais punjantes de violação dos direitos humanos, né? Ou seja, e quando nós falamos isto, nós não estamos falando de uma determinada classe social. Ou seja, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela atinge diferentes culturas. Nós estamos estabelecendo aqui um paralelo entre Brasil e Portugal. Ela atinge diferentes classes sociais. Não é possível afirmar que a violência doméstica acontece, por exemplo, só nas regiões mais periféricas. Que a violência doméstica atinge somente classes sociais menos favorecidas. Não. Todas as classes sociais sofrem ou já foram vítimas, mulheres já foram vítimas de violência, independentemente de cultura, independentemente de educação, independentemente de classe social, né? E o que é importante, agora já trazendo esse paralelo entre Brasil e Portugal, né? Os dois países possuem um sistema jurídico que reconhece a violência doméstica, que não é um problema privado. Então, os dois países contêm meios eficazes por leis para combate à violência doméstica, e é uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde pública e, principalmente, uma questão de dignidade humana. Então, tanto as leis brasileiras quanto as leis portuguesas, quando elas visam a proteção da mulher, quanto elas visam a proteção da família, para evitar a eclosão da violência doméstica, para evitar a violência contra a mulher, e mais do que isso, punir quando ocorra, porque nós temos que pensar também qual é o objetivo da lei e como o legislador tem que pensar, né? O objetivo não é só aplicar a pena, não é só aplicar uma sanção para quem comete. A lei ela deve vir antes para prevenir. Então, nós precisamos de políticas públicas que tragam a educação, a prevenção da violência contra a mulher, da violência familiar, da violência doméstica. Porque quando isto surge, quando já ultrapassa esse limite da prevenção, nós estamos aí numa violação de segurança pública, de políticas públicas, nós estamos na violação da saúde pública, porque isso traz um dano emocional para a família. Nós, aqui no Brasil, chamamos de famílias doentes, né? São famílias disruptivas e fere principalmente a dignidade da pessoa humana. E aí, qual é a questão? Nós precisamos pensar, então, já que nós estamos falando de todas essas questões, que a violência contra a mulher, a violência familiar, ela não é somente uma questão de lei. Ela não é só um problema jurídico. Ela atinge todos nós. A violência doméstica é também um fenômeno emocional. E é isso que nós precisamos, já que nós estamos falando aqui em encontrar formas de prevenção, nós precisamos olhar para essa política emocional, né? E verificar
como que essa pessoa aprendeu a se relacionar com outra pessoa. Né? Quais são as emoções? O que ela viveu na infância? O que ela traz de dentro da formação dela para isso? Né? Ou seja, qual é o medo de infância que pode chegar a uma violência? Qual a necessidade de controle? Qual a dependência? Qual é o sofrimento psicológico que essa pessoa sofreu para ser opressor ou ser oprimido? Porque, volto a repetir, todo opressor, Zuleika, um dia foi oprimido. Né? E aí ele traz essa questão. Ele, já não sabendo lidar com essas emoções, ele deixa isso transparecer. Ele deixa isso, né, sai do seu controle. E ele acaba cometendo essas questões. Então, o objetivo aqui é trazer justamente estas observações. Né? Quando nós falamos... Pois não. Pelo que eu estou... Tá ouvinte? Eu não sou advogada, então todas as informações que a gente passa aqui, o Rogério, que tem esse conhecimento, eu achei muito interessante quando você fala qual é o objetivo da lei, e outra coisa, pelo que eu estou percebendo, assim, muito legalmente, o direito, quando é feito a lei, não é feito só a questão do direito, ele está usando uma parte psicológica aí por trás, ao ter os estudos, talvez, te informar que todo agressor já foi opressão. Então, achei muito forte essa frase e muito importante a gente conhecer sobre isso. Sim, é importante, até para saber como lidar. Né? Até para que você, que está sendo vítima, ou tenha conhecimento de alguém que está nessa situação de uma violência doméstica. E é interessante, quando nós falamos em violência doméstica, muitas vezes o silêncio é uma forma de agressão, é uma forma de violência. A gente acha que violência é somente a agressão física, né? Não, não é. A ausência, né? O silêncio. Então, o que é importante? Você ter conhecimento dessas questões emocionais até para saber como lidar. Então, quando nós falamos em violência, nós não estamos falando só na violência física. E não há nenhuma necessidade aqui de explicar, de trazer o que é a violência física. Mas e a violência psicológica? Né? E é uma forma de violência prevista nas duas leis, tanto no Brasil quanto em Portugal. Né? Ou seja, que são aquelas condutas que causam o dano emocional, que são aquelas condutas que vai minando na pessoa a autoestima. Né? São humilhações, ameaças, né? Um isolamento social, enfim. Né? Isto vai minando, você vai se sentindo cada vez menos, com menos valor para a família, com menos valor em sociedade. E a violência moral? Quando você começa a praticar calúnia, quando você começa a difamar, quando você começa a expor as fraquezas da pessoa. Né? Ou seja, às vezes nós encontramos, e não raro eu me deparo com casos assim, em que a violência é de tal maneira que a pessoa que está sendo vítima, um dia confiou tanto na outra que expôs as suas fraquezas emocionais. E a outra pessoa, o opressor, ele pega justamente esta fraqueza emocional para, numa discussão ou numa divergência, atingir a pessoa. Ou seja,
naquele momento em que você pedia proteção, que você pedia acolhimento, proteção no sentido de acolhimento, para essa fraqueza, você tem essa fraqueza exposta. Isso é uma forma de violência. Então, percebam, caros ouvintes, perceba, Zuleika, que quando nós falamos em violência, não é só violência sexual, violência física, né? Violência patrimonial. É muito mais profundo isso. É um olhar muito mais, como você disse, Zuleika, para as emoções. É um olhar muito mais psicológico. E o direito, e que bom que está funcionando dessa forma, precisa ter essa visão sistêmica. Precisa ter esse olhar interdisciplinar. Não é só uma questão jurídica. E aqui, quando nós falamos no modelo português, a violência doméstica ela está prevista no 60º, 52º artigo do Código Penal português. E, diferentemente do Brasil, existem diversos crimes associados à violência doméstica. Portugal criou um crime autônomo, enquanto o Brasil ele trata, e aqui nós temos a previsão, na Lei Maria da Penha. A violência doméstica, ela ganha, e a mulher ganha proteção com relação à violência doméstica, com relação à violência familiar, somente em 2006, quando vem a Lei Maria da Penha. E Portugal, o que faz? Trata essa questão como uma situação autônoma. Ou seja, aqui no Brasil existem vários crimes associados à violência, né? Mas a lei portuguesa ela traz uma proteção não específica para a mulher, mas a lei portuguesa ela protege o casal, ela protege a família. A lei portuguesa ela tem uma proteção para os cônjuges, ex-cônjuges, né? Relação de namoro e para pessoas vulneráveis. Ou seja, é muito maior do que você falar só uma proteção para a mulher. Então, percebam que aqui nós encontramos uma proteção mais ampla em Portugal, que é uma proteção para a família. E agora vamos trazer um pouquinho dessas consequências. No Brasil, e aí pela Lei Maria da Penha, o que nós mais ouvimos é a concessão de medida protetiva. O que é esta medida protetiva? É o afastamento do cônjuge ou daquele que está praticando a violência doméstica, né, do homem. Então, é o afastamento do homem do lar, é a proibição do homem se aproximar do filho ou da ex-companheira, da ex-mulher, em até uma determinada distância, manter distância, né? E aí como é que fica isso? Será que isso resolve? Este é o ponto. Ou seja, nós estamos vendo também, e em 2006 houve um aumento exponencial aqui no Brasil, de mulheres, e aí nós vamos chegar no feminicídio, que é o assassinato contra a mulher, pelo fato dela ser mulher, pelo menos é o que diz a lei, né? De mulheres que foram assassinadas por ex-companheiros, por maridos. Ou seja, dentro dessa violência doméstica, e que tinham aí a medida protetiva concedida. Então, mas o que traz a Lei Maria da Penha, né? Com esta medida chamada medida protetiva?
ela permite que o juiz, em poucas horas, ao chegar do conhecimento dele, traga o afastamento do lar, a proibição de contato, proibição de aproximação, como já foi dito, suspensão de direitos, restrição de visita aos filhos, monitoramento eletrônico, com tornozeleira eletrônica. Mas a questão é, isto tem se demonstrado eficaz? E aí nós temos a responsabilização criminal. Vai responder, a depender de como nós chegamos nesta violência doméstica, vai responder por ameaça, por lesão corporal, por constrangimento ilegal, enfim. E isto traz uma série de consequências. Traz consequências para o direito de família, traz consequências patrimoniais, profissionais. Muito bem. Mas essas consequências são eficazes? O que tem levado a este aumento? O que, apesar da lei, apesar de nós termos aqui no Brasil este modelo, bom ou ruim, mas é o modelo que nós temos, tem eficazmente produzido segurança, tranquilidade, tem dado a proteção que a lei visa dar? Porque aí nós chegamos ao feminicídio. E o feminicídio, ele é a forma mais extrema da violência contra a mulher. E agora estou sendo específico aqui, não na violência doméstica, mas na violência contra a mulher. Ou seja, o feminicídio é a etapa final, é a etapa mais extrema da violência, né? Ou seja, para a lei aqui no Brasil, o feminicídio é quando a mulher é assassinada em razão e pelo fato dela ser mulher. E aí, isto vem em decorrência de uma violência doméstica ou de uma violência familiar. Ou seja, é aquele homem, já que nós estamos falando, né, do gênero, é aquele homem que menospreza a mulher, que ainda está lá e com perdão da expressão, na idade da pedra, pensando que a mulher é inferior ao homem. Mas isso é um sentimento, isto é um pensamento, talvez ele tenha vivido isto dentro do seu modelo familiar. Ele tenha vivido isso na infância. Este é um ponto para ser discutido. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o feminicídio e houve um aumento da pena de 20 para 40 anos de reclusão, de prisão. Nós temos aqui situações que agravam a situação. Tá. E aí, já que eu trouxe essa questão em relação ao Brasil, como Portugal aplica a lei? Como Portugal trata o feminicídio? Ou seja, Portugal encontra uma solução diferente da brasileira. Por quê? Enquanto aqui no Brasil nós temos a Lei Maria da Penha, tratando da violência doméstica, tratando da violência familiar, permitindo a medida protetiva, nós temos aqui no Brasil uma outra lei tratando do feminicídio. Ou seja, nós temos duas leis, duas legislações diferentes, né, tratando de temas que estão interligados. Portugal não faz isso. Portugal não tem esta dicotomia, essa separação entre duas leis. Por quê? Em Portugal não existe uma tipificação penal específica
para o crime de feminicídio. Não existe uma lei somente para o feminicídio, né? Ou seja, Portugal trata como homicídio e como homicídio qualificado, mas não como feminicídio. E existe aí uma razão, porque o homicídio é você matar, né, outra pessoa. Não importa, você matou outra pessoa. Se é mulher, homem, criança, então Portugal analisa a questão do feminicídio dentro do seu artigo 60º, 32º, também do Código Penal português, que trata como feminicídio o homicídio qualificado ou feminicídio. Ou seja, o feminicídio, para a lei portuguesa, está inserido dentro do homicídio qualificado. E a pena, por ser homicídio, é mais branda em relação ao Brasil. Ela vai de 12 a 25 anos de prisão, enquanto aqui no Brasil nós chegamos de 20 a 40 anos de reclusão. Mas Portugal tem a pena menor. Mas se nós pegarmos os índices de 2025, houve um aumento em relação a Portugal da violência doméstica? Houve. Mas esse aumento é bem menor em relação ao Brasil. O Brasil, em relação a 2024, Zuleika, praticamente dobrou. Nossa. Praticamente dobrou. E nós estamos falando somente dos primeiros 6 meses. E não temos contabilizados ainda, pautados, né, pontuados, os dados de 2026. Então, é algo que precisa ser olhado, é algo que precisa ser analisado, né? Então, aqui trazendo uma visão jurídica, perceba que não é o aumento da pena, não é a quantidade de anos na aplicação da pena que vai trazer a redução. Então, este é um ponto, né, que nós precisamos trazer. Tá? Então, vamos trazer aqui alguns paralelos. Né? E aqui eu quero falar, agora já entrando no tema, né, feita essa questão jurídica, né, precisamos analisar as emoções. Né? O que está por trás da violência doméstica? É isso que precisa ser visto, já que nós estamos falando em educação, já que nós estamos falando em políticas públicas de prevenção. Né? Então, talvez aqui, nessa nossa participação, seja o ponto mais importante do que nós queremos comunicar no programa de hoje. Porque se nós formos analisar com este viés, se nós pensarmos, a violência não nasce da força. Ela nasce do quê, então? Ela nasce da incapacidade emocional de lidar com determinadas experiências internas. Ou seja, agora nós estamos falando da inabilidade do controle das emoções dentro, né, da nossa proposta de análise. Ou seja, não é a lei, não é a quantidade de anos que será aplicada como sanção que vai combater a violência doméstica. Evidente, nada justifica a violência doméstica. E não se está aqui
é bom deixar bastante claro que não se está aqui a defender agressor, né? Mas apenas trazer um olhar e verificar como você pode resolver isto, como você tem que, como lidar, como saber lidar em situações como esta. Ou seja, e aí volto a repetir, embora nada justifique a violência doméstica, é importante nós olharmos para as raízes emocionais. E quando nós olhamos para as raízes emocionais, nós encontramos o medo. Né? O medo, e aí medo do quê? Medo de abandono, por incrível que pareça. O opressor, aquele que comete a violência doméstica, ele não sabe lidar com a emoção do medo, porque ele tem medo da rejeição. Porque talvez outrora já tenha sido rejeitado. Né? Então, ele também tem muitas vezes, ele também tem uma dependência emocional do relacionamento. Mas o homem, ainda no seu estado primitivo, porque ele vai para esse estado primitivo da sua emoção, ele precisa ter o controle do relacionamento. E aí, quando ele precisa ter o controle, ele não pode deixar aflorar essa emoção. Então, isso acaba eclodindo na violência. Uma outra emoção que nós podemos citar aqui é o ciúme patológico. Ou seja, e talvez até por medo, e está interrelacionado. E olha que interessante, esse ciúme patológico vem da insegurança da perda, do medo da perda. Então, ele também é dependente desse relacionamento. E aí surge, em razão desse ciúme, a necessidade do controle patológico. Por quê? Ele entende que controlar é uma forma de proteger a relação. Nós estamos só discutindo aqui emoções. Não estamos aqui, Zuleika e caros ouvintes, com relação à discussão de certo ou errado. Não estamos aqui no julgamento. Né? Nós estamos aqui discutindo emoções que levam e emoções que precisam ser observadas. Né? Muitas vezes a violência familiar, a violência doméstica, chega por sentimento de inferioridade do homem. Né? Ou seja, muitos agressores, eu diria para vocês que 99% dos agressores têm autoestima fragilizada. Ou seja, ele, pela violência e pelo controle, ele traz um sentimento interno, ele deixa aflorar o sentimento interno de insuficiência. Ele se sente insuficiente de tal forma que ele precisa manter esse controle. Muitas vezes, nós temos o sentimento da raiva e ressentimento. Ou seja, ele não consegue, né, lidar com a emoção da frustração. E como ele não consegue lidar com a emoção da frustração, ele não permite que ninguém lhe aponte os erros, que ninguém conteste a sua conduta. E aí o agressor passa a culpar a vítima pelos seus próprios conflitos internos. Porque se ele tem esse ressentimento, ele tem esse sentimento de raiva, quando
ele olha para ele cria uma máscara, ele cria uma armadura que não permite olhar para si. E aí, evidentemente, a necessidade de poder. Ou seja, é aquele pensamento. Se eu perder o controle para outra pessoa, eu vou perder o meu valor. Rogério, deixa eu aproveitar aqui a nosso WhatsApp, ainda não tem questionamentos, não tem informações, mas eu quero reforçar esse número, porque é um assunto tão importante, tão polêmico, estou até deixando você discorrer, falar naturalmente, por conta de qualquer interrupção, a gente acaba perdendo a linha de raciocínio. Mas é importante reforçar, gente, qualquer dúvida, vocês estão ouvindo, de repente não querem ver agora, depois você precisa de uma informação, manda mensagem que o Rogério vai responder para cada um de vocês. O nosso WhatsApp aqui está a cooperativa, mais 55 11 9 4566 3319. Repetindo, mais 5511 9 4566 3319. Façam sua pergunta, seu questionamento, de repente não querem falar aqui ao vivo, não tem problema, é um assunto delicado, às vezes é uma pergunta mais individualizada, você vai ter todos os seus dados protegidos, não vão ser divulgados seu nome em momento nenhum, fiquem à vontade para falar com a gente, tá bom? Rogério, dê continuidade aí, porque realmente esse nível de abandono que você falou, tudo isso mostra para a gente um outro lado, um olhar diferente, acho que não é nem diferente, né? É um olhar consciente de toda a situação para a gente poder ajudar. Desde já agradeço, tá? Perfeito. Eu que agradeço, Zuleika. É muito importante essa sua colocação deste olhar consciente. Eu preciso tomar essa consciência. Né? Eu preciso tomar essa consciência. Né? E mais do que isso, você que está numa situação, né, de violência, precisa entender também essas emoções. Quando eu entendo essas emoções, e eu trouxe aqui, por enquanto, somente as emoções do agressor, eu aprendo a lidar com essa situação. Né? Porque quanto mais resistência eu tenho a estes sentimentos, mais eu provoco a violência, mais eu provoco a eclosão desse sentimento. Então, onde que está aqui a inteligência emocional? Para você que está sendo vítima, né? De saber, de compreender, de tomar a consciência de qual emoção essa pessoa que é opressora tem. E quando eu aprendo a minar esta emoção, a resolver essas emoções, ou não deixar que estas emoções aflorem, eu vou controlando, eu vou mudando a situação. Eu vou evitando que isso aconteça. Né? Porque, e quando nós falamos em famílias doentes, vejam que essas emoções que eclodem na violência doméstica e que podem chegar no extremo no feminicídio, na verdade, nós falamos, traz a família doente. Sim, porque adoece emocionalmente todos. Adoece emocionalmente o opressor, né, o agressor, e adoece emocionalmente também a vítima. Ou seja, é uma relação doente emocionalmente. Talvez aí esteja a prevenção de que eu me referi lá no começo. Então, percebam que não é a lei.
Não é somente a lei. A lei ela vem para proteção, ela vem para punição. Mas como resolver isto? Porque quando nós falamos aqui pela emoção da vítima, a primeira questão é: por que a vítima não sai da relação? Talvez seja muito fácil para nós que estamos dissociados, fora deste conflito, fazer essa pergunta. Tá bom. Por que você não sai da relação? Por que a vítima não encontra coragem para sair da relação? E aqui, mais uma vez, as emoções. Mais uma vez, como é que eu posso dizer? Que não é tão fácil. Não é uma condução simples. Não é uma análise rasa. Sai da relação, assim, como se você trocasse de roupa. Não é. Porque, muitas vezes, estas relações doentias, elas permanecem, e a vítima permanece também por medo. Medo de represálias, medo de ser morta, medo de perder os filhos e, principalmente, medo de não conseguir sobreviver financeiramente. Ou seja, por incrível que pareça, no ano de 2026, nós ainda encontramos muitas mulheres dependentes financeiramente do homem na relação. E isto faz com que ela não encontre coragem por medo do porvir, por medo do futuro, e ela prefere ficar nessa relação. Ou seja, ela não consegue encontrar forças para sair dessa relação. Muitas vezes, a vítima fica na relação por culpa. Porque o agressor, ele tem uma habilidade, e aqui nós estamos falando, eu sei que em programas anteriores, nós tivemos aí uma discussão sobre traços de caráter. Você, ouvinte, que acompanha aí o programa Conexão Geral, há de lembrar que você vai encontrar um caráter, e a pessoa ela tem a habilidade de fazer sempre que a outra se sinta culpada. Ela tem uma habilidade, que é o caráter do narcisista, de inverter a situação e fazer com que a vítima sempre se sinta culpada. Ou seja, a vítima passa a acreditar que ela é a responsável pela violência. Porque ela falou, porque ela explicou, porque ela questionou. Ou seja, e aí voltamos para o caráter do agressor, e que não deixa de ser uma psicopatia, mas esse caráter narcisista, ele traz uma manipulação, ele tem uma habilidade, normalmente são pessoas muito habilidosas, viu, Zuleika e caros ouvintes, nas suas articulações. Ele tem uma articulação tão bem construída que ele faz com que você se sinta culpada por isso.
E aqui nós precisamos entender. A primeira dica que eu trago, ou uma das dicas que eu trago, é a culpa não é sua. Né? Então você precisa entender. Né? Faça o seguinte raciocínio. Quando tentar essa culpa, tentar bater, né, no seu consciente ou no seu inconsciente. Mas isso aqui é dele ou é meu? Isso é um comportamento dele ou é um comportamento meu? Né? Essa pergunta te traz para a razão na análise dessa culpa. E para que você não seja vítima de uma manipulação emocional a ponto de se sentir culpada por tudo. Né? Um outro ponto que nós trazemos aqui é a vergonha. Ou seja, muitas vezes a vítima ela fica na relação por medo de julgamento social. Né? Dependência emocional. Tá? Então, caros ouvintes, nós buscamos aqui trazer a comparação legal. Qual foi o objetivo da nossa participação hoje? Trazer a questão de proteção legal, trazer a questão da proteção jurídica e trazer uma análise aqui das emoções. E quando nós trouxemos a análise das emoções, nós trouxemos aí a análise das emoções, tanto do opressor quanto da vítima. Né? Muito bem. E aí? A questão é, trazendo esses dois paralelos, há alguma esperança? A lei combate a violência doméstica? Eu entendo que não. Né? Ela analisa deste ponto. Né? Então, o que nós precisamos trazer? Analisar. Qual é a minha visão? E aqui eu já deixo o meu posicionamento, a minha visão. Né? Que, apesar desses aumentos que nós estamos vendo, há esperança. Né? A esperança de que o agressor possa tomar consciência, como foi dito aqui pela Zuleika, das suas emoções e aprenda a lidar com elas. De que a vítima tome consciência das suas emoções e aprenda a lidar com elas. E a questão é, combate a violência doméstica exigem leis mais severas? Nós precisamos de mais leis? Nós precisamos de aumento de penas? Isso vai acabar com a violência doméstica? Isso vai acabar com o homicídio em Portugal qualificado, quando é contra a mulher, contra cônjuges, contra companheiros? Isso vai acabar com o feminicídio? Então, vamos trazer uma reflexão aqui. Brasil e Portugal avançaram na proteção das vítimas. Mas a solução definitiva, e aqui que eu encontro a esperança, Zuleika, é pela educação emocional. Né? E pouco se fala de educação emocional. Então, educação emocional, prevenção e transformação cultural. Ou seja, nós não conseguiremos avançar somente com punições, somente com a letra fria. Né? Ou seja, quando nós falamos aqui em educação emocional, é necessário que homens e mulheres passem
a ter a consciência de reconhecer as suas emoções. E de ter a coragem. Você, mulher, você, homem, de ter a coragem de impor limites saudáveis. Né? De desenvolver inteligência emocional. E, principalmente, quando eu tenho essa educação emocional e tenho esta habilidade, esta inteligência emocional, eu consigo construir relacionamento baseado no respeito, na dignidade e na liberdade. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é posse de ninguém. Ou seja, eu preciso entender que as minhas emoções, elas ditam o meu comportamento. Mas, para preservar as relações que eu quero preservar, eu preciso da liberdade. Eu preciso dar a outra pessoa dignidade, mas, principalmente, respeito. Portanto, nós estamos hoje verificando que a violência doméstica não é apenas um problema jurídico. E não é. Eu trouxe aqui demonstrações de que não é. É, acima de tudo, uma tragédia humana que precisa ser evitada. Né? Que, embora exija resposta jurídica e políticas públicas, respostas sociais, mas, principalmente, a resposta emocional. Então, com essas últimas frases, né, de pensar no desenvolvimento das suas habilidades emocionais, eu encerro aqui a minha participação no programa de hoje. Agradecendo mais uma vez, Zuleika, pela oportunidade de trazer esse tema e pela oportunidade a você, ouvinte, de despertar esse seu olhar para as suas emoções. Comece olhando para as suas emoções, comece olhando para a emoção do outro que está ao seu lado, saiba como lidar em cada situação e controlar essas emoções, porque aí, mais do que a letra fria, nós vamos encontrar formas de evitar a eclosão da violência doméstica. Muito obrigado. Nossa, sensacional. As reflexões, a forma como foi tratado, sem julgar nem um lado nem o outro, explicando as possibilidades daquilo que a gente precisa entender, precisa fazer. E quando eu falo precisa, é porque todos nós, em qualquer momento, a gente pode estar em uma situação que ou a gente fica sabendo de alguém, ou a gente passa por isso. E muitas vezes não percebe, não sente, não acha que é normal, e quanto disso realmente é normal e quanto disso não é normal, né? Então, nós precisamos estar cada vez mais atentos, direcionados, pensativos. Tem uma coisa que você, uma frase que você colocou, tragédia humana que precisa ser evitada. Até quanto nós vamos ter tragédias humanas que nós temos a possibilidade? Gente, somos seres humanos, a resposta sempre está em nós. Não é que vai vir algo, vou até falar, algo bíblico, que vai vir alguma solução misteriosa por aí. Nós estamos aqui para a gente se ajudar, para a gente aprender a conviver, para estarmos bem, e para isso a gente precisa de apoio, precisa de toda a seriedade nesse processo. Sei que você já colocou como final, mas eu quero pedir mais uma coisa para você. Primeiro, você deixar suas redes sociais, e já sei que pode, então já vou falar, se você, mas eu não quero mandar mensagem pelo WhatsApp, porque vai dar meu número, mande uma mensagem privada para o Rogério, com certeza ele vai responder para vocês, e a gente repete, com muito sigilo, com muito cuidado nesse tema,
Eu vou pedir para você falar suas redes sociais, se você quiser, onde pode, o que você quiser, né, para ajudar os ouvintes. E se você indica alguma coisa, a gente falou muito aqui, né, como fazer, tem algum livro, algum filme, algo que, ou de repente a gente pode até colocar, vou sugerir, aquela relação das leis que você comentou, a gente pode colocar isso no final do vídeo, tá, que fica gravado pelo YouTube, e que as pessoas depois possam ter acesso, ou seja, alguma coisa para dar continuidade, para não parar por aqui. Além de, claro, reprisar, assistir de novo esse programa quantas vezes quiser, que vai estar lá no nosso YouTube. Claro. Vamos lá. Então, você pode me mandar mensagem no @rogerioribeiro.oficial, esse é meu Instagram. Você pode mandar também por e-mail, né? ribeiroexcelino@uol.com.br, né? Esse é meu e-mail pessoal, então fiquem à vontade. Repetindo, então, meu Instagram, @rogerioribeiro.oficial. Manda um direct, manda a sua dúvida, a sua pergunta, nós podemos esclarecer, né? Para você que está iniciando nessa questão do autoconhecimento, porque se nós estamos falando de emoções, é autoconhecimento, né? Eu indicaria começar por um livro de comunicação, que é a comunicação não violenta, né? Perfeito. Porque tudo isso está relacionado à comunicação. Eu preciso mudar a minha forma de me comunicar internamente para comunicar o meu externo. Então, a comunicação não violenta vai te permitir controlar essas emoções, entender e controlar essas emoções. Perfeito. É isso. E assim nós terminamos mais um programa, esse programa mais reflexivo, sem muitas interrupções, mas muito importante para o desenvolvimento humano, né, para nós como mulheres e como seres humanos. Nós somos a Cooperativa Conexão Novo Mundo, uma cooperativa de palestrantes que leva para você conhecimento, temas como este que foi apresentado hoje, que pode ser levado para a sua empresa, para a sua comunidade, para o seu instituto, para a sua associação, aonde for necessário ouvir essa fala, nós estamos disponíveis para poder passar para vocês esse movimento. Siga a nossa cooperativa, @Cooperativa Conexão, estamos no Instagram e no YouTube, Cooperativa Conexão Novo Mundo. Lá tem todas as transmissões da rádio, ou somente áudio, algumas vídeo e áudio, mas que você possa entender e nos conhecer melhor do que aquilo que a gente faz. Nos encontraremos na próxima semana, sempre segunda e quarta-feira, no horário de vocês do almoço, às 11 horas da manhã, aí em Portugal, e aqui no Brasil, às 7 horas da manhã. Rogério, muito obrigada. Muito obrigada, caro ouvinte, e até breve. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Até breve.